Você escolheu seus objetivos, definiu as suas metas e quando colocou a mão na massa, percebeu que estava no escuro? Conforme você vai fazendo o que precisa ser feito, você não tem certeza se são essas as ações que vão te levar para onde você deseja? Se você tá nessa, continua aqui comigo, que eu vou te mostrar como é que você pode atingir os seus objetivos usando o menor tempo possível e o menor esforço e o dinheiro necessários. Eu sou a Raquel, do canal Raquel e Mary. E eu quero que você pense aqui comigo. Imagina que você definiu aí os seus objetivos, as suas metas, seja elas quais forem, tá? Imagina que você quer emagrecer, ou que você quer fazer uma viagem, ou que você quer expandir o seu negócio, que você quer aumentar suas vendas, reduzir o índice de insatisfação ou aumentar o índice de satisfação dos seus clientes. E aí você fez tudo o que você precisava, né? Você otimizou seus processos, você guardou dinheiro, você malhou muito. E aí quando chegou lá no dia em que você estabeleceu que você queria ter alcançado esse objetivo, você percebeu que você não atingiu, que você não chegou lá, ou que você está muito longe ainda de atingir. Ou quem sabe você está no extremo oposto daquilo que você queria. Eu estou exagerando, né? Mas a gente sabe que isso às vezes acontece. E eu aposto que quando isso acontece com você, você fica danado da vida, né? Não é pra menos. E o que eu quero te dizer aqui é que você provavelmente errou na definição ou no acompanhamento dos indicadores. Será que você nem definiu indicadores? Você não sabe nem do que eu tô falando? Então vamos lá que eu vou esclarecer isso tudo aqui pra vocês, gente. O que são os indicadores? O indicador, ele é um instrumento de gestão de resultado. Ele vai te ajudar a você entender se você está no caminho para onde você deseja. Ele vai te mostrar o que é. Se é bom, ele vai mostrar que é bom. Se é ruim, ele vai mostrar que é ruim. E aí você vai poder tomar uma decisão e escolher uma ação para fazer para que você possa mudar esse resultado que não está te agradando. O indicador é isso, ele é um instrumento de acompanhamento e gestão de resultados, tá? E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Eu separei algumas perguntas pra gente falar sobre esse tema e a primeira delas era essa, né? O que são os indicadores? Os indicadores, eles são ferramentas de gestão de resultados. E por que a gente precisa definir e acompanhar indicadores? Por que isso é importante? Assim como esse cenário que eu pintei aqui, bem dramático, a gente precisa pensar em indicadores, porque sem indicadores é muito comum a gente se perder no meio do caminho e a gente ou demorar mais tempo para chegar naquele resultado que a gente quer, ou a gente gastar mais dinheiro para chegar naquele resultado onde a gente deseja, ou então a gente pode às vezes tomar um caminho errado e se desviar de fato do destino para onde a gente quer ir. É por isso que é importante a gente definir indicadores. E isso vale tanto para a nossa vida pessoal quanto para a nossa vida profissional, tá? É por isso que é importante você estar atento a esse vídeo aqui, onde a gente vai falar sobre indicadores, esses fofinhos que vão te ajudar muito. O que eu quero contar para vocês, né? Como é que eu aprendi a fazer gestão por indicadores, a fazer gestão de resultado na minha vida, tanto pessoal quanto profissional. Se você já acompanha o nosso canal, você sabe que eu sou administradora e eu trabalho há mais de 10 anos com os temas de gestão, estratégia, planejamento. E logo que eu comecei a trabalhar com isso, eu, assim como talvez você, não sabia fazer gestão de resultado. E eu comecei a ter contato com esse tema. E aí eu ficava muito curiosa a respeito de como é que eu saberia qual é o melhor indicador para eu definir. Como eu saberia que aquele indicador que eu estava definindo, ele era o melhor para aquilo que eu estava estabelecendo como objetivo, para aquilo que eu precisava ter de resultado. E como é que eu saberia qual indicador estabelecer para cada caso? Eu achava que existia uma lista de indicadores para os casos que existissem. Você até encontra alguns indicadores básicos aí na internet de desempenho, de qualidade, de capacidade, enfim, você tem vários tipos de indicadores padrão que são muito comuns e usuais, principalmente para negócios, mas eu sentia a necessidade de saber fazer, de saber criar aquilo do zero, porque eu percebia que em algumas situações em que eu estava envolvida profissionalmente, aqueles indicadores padrão, eles não se adequavam ao que eu precisava. E eu precisava saber ali qual era o hackzinho, qual era a fórmula que eu tinha que aprender
para poder saber definir indicador. E aí eu fiz vários cursos e fiz vários treinamentos e me desenvolvi muito nesse tema. O fato é que eu aprendi muito, né, com isso tudo, mas o que me fez aprender de fato sobre indicadores, sobre gestão de resultados, foi a vida real, foi o campo de batalha, foi toda a minha experiência, a possibilidade de aplicar isso no dia a dia, errar e aprender com tudo isso para que eu pudesse me desenvolver e hoje estar aqui falando disso para vocês. Então, o que eu quero deixar claro para vocês é que esse é um tema que pode parecer trivial para algumas pessoas, outras pessoas vão ter um pouco mais de dificuldade, mas independente de onde você esteja, perceba que isso é uma evolução, assim como tudo na nossa vida, né? Às vezes quando a gente começa uma coisa, ela é mais difícil. Então, não desista, continue. Em uma das empresas que eu trabalhei, eu tive a oportunidade de fazer um projeto chamado Gestão por Indicadores. E ele era um projeto que a gente estava estabelecendo a gestão por resultados na área jurídica da empresa. Foi um trabalho muito bacana, foi um desafio em que eu me desenvolvi muito nesse tema, porque a gente saiu de um cenário, de uma área que não tinha a cultura de gestão por resultados, para um cenário onde a gente conseguiu mostrar para as pessoas o valor da gente fazer a gestão por resultados e como aquilo era valioso para a gente tomar decisões, para a gente ir para a direção certa, para a gente evoluir e mudar de nível mesmo, enquanto profissional e enquanto pessoa. E aí, num desses trabalhos que eu fiz nesse departamento jurídico, eu atendi a área trabalhista. E aí a gente, dentre outras coisas, um dos indicadores que a gente definiu que eram importantes a gente gerir lá era o ofensor trabalhista. O que era o ofensor trabalhista? A gente media para entender qual era a reclamação trabalhista que mais a empresa perdia processo judicial trabalhista na justiça. Então, por exemplo, a gente entendeu que férias, equiparação salarial, hora extra, assédio moral, enfim, todos esses temas nos quais os ex-funcionários acionam na justiça a empresa, eles eram ofensores trabalhistas. E a gente precisava entender qual que era o maior ofensor, qual que era aquele assunto que a empresa estava mais fragilizada. E aí, quando a gente implementou esse indicador, a gente conseguiu ter a visão clara de qual era o maior ofensor e a gente pôde atuar na empresa para reduzir o índice de incidência daquele problema enquanto o funcionário ainda era funcionário. Porque aí quando ele era mandado embora, quando ele saía da empresa, ele não podia acionar a empresa na justiça por conta daquele ofensor, porque a gente já tinha resolvido o problema na raiz. Então você percebe como isso é rico. Quando a gente fala de gestão por resultado, a gente deve usar muito também para resolver um problema e começar a agir de forma preventiva. Então, às vezes eu já tenho um problema e aí eu identifico um indicador onde eu vou controlar aquele indicador e aí aquele indicador ele vai nos dizer para onde a gente tem que ir, o que a gente tem que fazer e onde é que a gente tem que atuar. Então, foi fazendo vários trabalhos desse tipo durante toda a minha carreira em que eu consegui entender e perceber qual era a relevância e como é que a gente definia indicadores, tá? Eu dividi a definição do indicador em 4 etapas, tá? A primeira etapa que você tem que pensar quando você vai definir um indicador é pensar no objetivo. Qual é o seu objetivo para você definir aquele indicador? O que você está desejando de resultado? O que você está almejando para que você tenha necessidade de definir um indicador? Então, por exemplo, se eu quero emagrecer, esse é o meu objetivo, eu quero emagrecer em 1 ano, eu quero emagrecer 10 quilos em 1 ano. É legal você ter um objetivo e uma meta, né? Então você tem ali um objetivo de emagrecer e uma meta, emagrecer até quando? É a minha meta. E eu quero emagrecer 10 quilos em 1 ano, então eu tenho uma meta, 10 quilos em 1 ano no objetivo de emagrecer. Você tem que pensar qual é o seu objetivo. Digamos que você queira fazer uma viagem de intercâmbio para aprender inglês em 1 ano, em 2 anos, em 5 anos, sei lá, o tempo que você achar melhor. Ou então que você queira melhorar a satisfação dos seus clientes ou aumentar as suas vendas, né? E aí quando eu falei aumentar as vendas, você pode aumentar as vendas por conta, pensando em satisfação dos clientes, você pode aumentar as vendas pensando em ações de como é que você faz para vender mais, não necessariamente a satisfação tá ruim, né? Então, a primeira coisa que você precisa fazer quando você vai definir um indicador é entender qual é o objetivo daquele indicador. Que resultado você está querendo obter, que resultado você está querendo
controlar. E aí, a segunda coisa que você tem que fazer quando você vai definir um indicador é identificar os dados que você precisa controlar para chegar naquele resultado daquele indicador. E aí, antes de entrar tecnicamente no conceito de dado e como escolher os dados e quais os dados que a gente pode pensar aqui juntos, eu quero que você entenda uma diferença que é fundamental quando a gente fala de indicador. E se você não entender ela, vai ser um pouquinho mais difícil para você engrenar nesse processo de definir indicador, tá? Que é a diferença entre dado e informação. O dado, gente, ele é um elemento isolado e que ele não te dá um subsídio para tomada de decisão. Ele não te faz chegar a conclusão nenhuma. Ele é simplesmente um dado, um elemento. Então, por exemplo, se eu digo para você 5 quilos, eu tenho 5 quilos. Eu tenho 5 quilos a mais, eu tenho 5 quilos a menos, eu perdi 5 quilos, eu quero ganhar 5 quilos, são 5 quilos de arroz. O que são esses 5 quilos? Então, é um dado, é um elemento. Se eu digo que eu perdi 5 quilos no último mês, isso é uma informação. Porque ela me leva a alguma conclusão. Que conclusão que eu posso chegar com essa informação de que eu perdi 5 quilos no último mês? Caramba, se eu quero emagrecer, que eu estou indo na direção para onde eu desejo, já que eu emagreci 5 quilos. Então, eu tenho uma informação. Então, o dado ele é um elemento solto, que ele não vai necessariamente te dar uma informação, uma conclusão. Um outro exemplo de dado é se eu falar assim, 50 vendas no mês. Eu fiz 50 vendas no mês. Isso é muito ou isso é pouco? Eu não sei, eu não tenho um parâmetro. Então, eu fiz 50 vendas no mês, pode ser que para mim seja muito. Se eu não vendi nada, se eu estou começando uma empresa. E pode ser que se eu já sou uma empresa consolidada, isso não seja nada. Então, eu não tenho como chegar a nenhuma conclusão com esse dado isolado. Mas se eu digo que eu fiz 50 vendas a mais nesse mês, ou se eu digo que o meu índice de vendas aumentou em 30%, ou se eu digo que meu índice de reclamações aumentou em 40%, essas são informações que me levam a algumas conclusões e às vezes até a tomar algumas decisões. Tá? Então, se o meu índice de reclamações aumentou, eu posso concluir que eu estou com algum problema, que eu preciso investigar aonde eu tenho um problema para que eu possa atuar e reduzir esse índice de reclamações, aumentar o meu índice de satisfação. E aí, enquanto o dado ele é um elemento isolado, a informação ela é uma ferramenta que ela vai te dar uma conclusão, ela vai te levar a uma tomada de decisão. Então, é essa a diferença entre dado e informação. São duas coisas que às vezes se confundem um pouco e que é importante você saber a diferença se você está vendo um dado ou se você está vendo uma informação. Porque na hora de construir um indicador, isso vai fazer diferença. Então, depois que a gente definiu o nosso objetivo, a nossa segunda etapa é identificar quais são os dados que têm a ver, que têm correlação com aquele objetivo que eu defini, para que eu possa construir o meu indicador. Porque o indicador, ele vai ser uma correlação de dois ou mais dados. Então, eu preciso entender e levantar todos os dados que eu tenho relacionados àquele meu objetivo. Então, por exemplo, se eu definir que eu quero emagrecer, quais são os dados que estão relacionados a emagrecimento que vão me ajudar a controlar esse processo de emagrecimento para que eu consiga avaliar se eu estou emagrecendo ou não a contento? De cara, eu penso em peso, em medida e IMC. Esses 3 dados são 3 possíveis dados que eu posso controlar justamente para saber se eu estou emagrecendo ou não. Geralmente a gente escolhe, as pessoas em geral escolhem peso e medida, ou peso ou medida, porque são os mais fáceis, né, da gente controlar. E aí, uma das coisas que são importantes da gente falar aqui quando a gente está falando de dados, a primeira coisa você vai levantar todos os dados que têm relação com o teu objetivo e o indicador que você quer definir. Só que o fato de você ter levantado todos os indicadores, se você levantou 10 indicadores, não. Se você levantou 10 dados, isso não quer dizer que você obrigatoriamente tem que usar os 10 dados no seu indicador. Você vai levantar todos os dados para que você possa avaliar desses 10 dados quais são indispensáveis para que você possa construir o melhor indicador para você conseguir ter o resultado para tomar a melhor decisão. Então, esse passo de levantar os dados, você levanta todos os dados, mas não necessariamente você vai usar todos os dados, tá? E aí, a segunda coisa que você precisa perceber em relação aos dados é que os dados eles também vão te ajudar na estratificação do indicador. Eu vou explicar um pouquinho mais à frente o que é essa estratificação.
Guarda essa informação aí, tá? A terceira coisa que você tem que pensar quando a gente fala de indicador é a definição do período de comparação, tá? O que seria o período de comparação? Da mesma forma que eu não posso comparar, ou que eu não devo comparar banana com laranja, eu também não devo comparar num mês, num período de apuração, banana da terra com banana nanica, e no outro período comparar banana maçã com banana prata. Percebe que são comparações diferentes? A gente tem que fazer a mesma comparação durante um período determinado para que a gente possa chegar a alguma conclusão. Você não chega necessariamente a tomar uma decisão na primeira vez que você apura aquele indicador. O que é apurar o indicador? Apurar o indicador é controlar, medir, analisar aqueles dados e chegar a alguma conclusão. Isso é apurar o indicador. Então, né, não é da primeira vez que você apura o indicador que necessariamente você vai poder tomar uma ação. Às vezes você tem que apurar algumas vezes seguidas para conseguir perceber uma tendência. Em geral, você espera perceber uma tendência naquele indicador para aí você dizer que de fato você está constatando que aquilo está acontecendo, tá? E aí, quando eu falo de período de comparação, o que eu quero dizer com isso? Quando eu estou falando de emagrecimento, qual é o período que eu vou usar para comparar? Eu vou comparar o meu peso do ano passado com o meu peso desse ano. Eu vou comparar o meu peso do mês passado com o meu peso desse mês. Eu vou comparar o meu peso semana a semana. Percebe? Eu não posso comparar o meu peso de uma semana para outra com o meu peso do ano passado. Porque são pesos diferentes, entende? Então, quando eu estou falando de satisfação do cliente, por exemplo, eu não posso comparar a satisfação do meu cliente do ano com a satisfação do meu cliente do mês. O meu índice de satisfação no ano passado era de 50%. O meu índice, aí 12 meses acumulado. O meu índice de satisfação em 2020, um mês só, que a gente nem terminou, mas digamos que tivesse terminado o primeiro mês, é de 70%. Então meu índice de satisfação está muito melhor em 2020. No primeiro mês. Então, para eu poder saber se eu melhorei ou não em relação ao ano passado, como eu só tenho um mês em 2020, eu tenho que comparar janeiro de 2020 com janeiro de 2019, com janeiro de 2018. Eu preciso comparar os mesmos períodos, tá? Então, no nosso exemplo, para o caso de emagrecimento, a gente pode usar mensal. Geralmente a gente usa mensal ou semanal. E aí você usa em todas as medições e as comparações que você for fazer para analisar, usa sempre aquele mesmo período. No caso de satisfação de clientes, que é o exemplo que eu estou usando, você pode usar mensal, você pode usar trimestral, semestral, bimestral, anual. E aí você vai escolher o período que mais faz sentido para a análise que você quer fazer. Nesse caso que a gente está falando, eu vou até falar de mensal porque eu acho que ele é bem suficiente, é bem razoável, tá? E aí você vai experimentando esse período. Então assim, Raquel, então eu escolhi mensal, eu nunca mais posso mudar? Não, não é isso, tá? Você pode escolher um determinado período de comparação e perceber que aquele período não é o mais adequado. Mensal não tá funcionando, tá? Eu tô com muito pouco dado, muito pouco registro aqui para esse meu indicador, e aí é melhor eu fazer trimestral. Tá bom, você pode mudar. Só que quando você mudar, você precisa registrar essa mudança para que você não esqueça que a partir de uma determinada data, você passou a analisar aquele indicador por um período de comparação diferente, para que você não corra no risco de errar e comparar uma avaliação trimestral com uma avaliação que você estava fazendo mensal anteriormente. Porque senão você não vai conseguir você vai chegar a conclusões erradas. Você pode tirar conclusões erradas e tomar decisões erradas com base nisso, tá bom? E aí, gente, a quarta etapa que a gente tem que pensar, a quarta tarefa relacionada à definição do indicador, a gente falou de objetivo, né? Qual é o objetivo do meu indicador? Quais são os dados que estão relacionados ao meu indicador, para que eu possa ter uma relação desses dados e chegar a um resultado e pensar em estratificação de indicador. Qual é o período de comparação dos meus indicadores? E aí, finalmente, a gente chega na fórmula.
Sim, gente, o indicador ele precisa de uma fórmula definida. Por que a gente tem que ter uma fórmula? Para que a gente possa se basear sempre da mesma linha de raciocínio. Se esse mês eu calculo o meu índice de emagrecimento de um jeito e mês que vem eu calculo de um outro jeito, eu também não posso comparar esses resultados, porque eu estou calculando de formas diferentes. Eu preciso manter uma linearidade ali da minha fórmula de cálculo do indicador para garantir que eu tenho uma tendência de melhora ou de piora daquilo que eu estou avaliando, tá? E aí, como é que eu defino uma fórmula, né? Isso foi uma coisa que eu não me recordo de ninguém ter me ensinado do jeito que eu vou falar aqui para vocês. Isso é algo que eu aprendi conforme eu fui aplicando, eu fui ensinando para pessoas que eu mentorei e para áreas em que eu dei consultoria, essa lógica. Geralmente, gente, o indicador, ele é um índice, tá? E o índice, ele é a composição de uma divisão. Geralmente ele é resultado de uma divisão. E aí eu sempre percebo as pessoas com muita dúvida, né? Qual é o dado que eu tenho que botar no numerador e qual é o dado que eu tenho que botar no denominador, para que aquele indicador tenha o resultado correto. Se você inverte, você tem um erro. Muitas vezes você tem um resultado errado e você pode tomar uma decisão errada ou chegar a alguma conclusão errada. Então, a conclusão que eu cheguei conforme eu fui aplicando indicadores, ensinando indicadores, a melhor forma que eu tenho para explicar para vocês é a seguinte, né? Quando você tem um índice, no numerador você vai colocar aquele dado que você precisa controlar para ter o resultado. Então, por exemplo, quando eu estou falando de índice de satisfação de clientes, a satisfação, digamos que um dos dados que eu levantei para a satisfação dos clientes é a quantidade de vendas realizadas e quantidade de reclamações. Se eu percebo que a meu índice de reclamações está aumentando ou diminuindo, eu consigo fazer uma relação disso com satisfação dos clientes. Então, os meus dois dados a princípio são quantidade de vendas realizadas e quantidade de reclamações recebidas. Qual é o dado que eu vou botar no numerador e qual é o dado que eu vou botar no denominador? No numerador eu coloco o dado que eu preciso controlar. Eu preciso, para saber o índice de satisfação dos clientes, eu preciso controlar as minhas vendas realizadas ou eu preciso controlar a quantidade de reclamações? Eu preciso controlar a quantidade de reclamações. É a quantidade de reclamações que vai me dizer se está piorando ou se está melhorando. Só que a quantidade de reclamações sozinho é só um dado. Ah, eu tive 10 reclamações. É uma quantidade de reclamações. Ele é só um dado. Para que ele vire um indicador, eu preciso correlacionar ele com outra coisa. Então, eu vou dividir ele pela quantidade total de vendas realizadas no mês, que é o meu denominador. Então, o que eu coloco no meu denominador? No meu denominador, eu coloco aquele dado que é o universo onde está contido o dado que eu quero controlar, o que eu preciso controlar. E aí, eu vou ter no numerador o dado que eu preciso controlar e no denominador o universo, o dado que tem o universo que contém o dado que eu preciso controlar. Dentro de vendas realizadas, eu tenho a quantidade de reclamações, porque as reclamações elas são provenientes de vendas que eu fiz. Elas podem ser relacionadas a um produto, elas podem ser relacionadas a um atendente, elas podem ser relacionadas a um período do ano, elas podem ser relacionadas ao produto, eu já falei, né? Esses exemplos que eu dei, né? Produto, período da compra, o atendente, elas podem ser de clientes específicos. Esses exemplos são exemplos de estratificações que eu vou falar logo mais à frente. E então, isso tudo está contido dentro das vendas realizadas. As vendas realizadas, ela é o meu universo maior, é o meu universo abrangente. Então, ela é o meu denominador. No meu numerador, eu vou colocar o dado que eu preciso controlar. E assim você estabelece uma fórmula. Quando é índice, geralmente é uma divisão, e aí você faz a divisão e multiplica por 100 para que seja um índice, mas o indicador não é obrigatoriamente um índice, tá? Você pode ter um indicador cujo resultado ele é um número absoluto. E tudo bem. Então, por exemplo, emagrecimento, a gente pode lidar com emagrecimento com valor absoluto. 10 quilos, 20 quilos a mais, 20 quilos a menos. E aí a lógica é a mesma, né? Quando você vai fazer ali a subtração, né? De qual é o meu peso atual menos o meu peso inicial, eu vou ter quanto eu perdi. Então, se eu tinha, meu peso atual é 60, meu peso inicial era 70, meu resultado é menos 10.
Então, o dado que eu preciso controlar é o meu peso atual. O dado que é o universo que contém o dado que eu preciso controlar é o meu peso inicial. Então, ele vai estar depois na subtração. E aí eu vou ter o meu dado lá de emagrecimento. A lógica é a mesma, tá bom? Então, gente, pra seguir aqui no meu roteiro, o que eu pensei da gente falar, né? O indicador, pra que a gente vai fazer o indicador? Ter todo esse trabalho aqui que eu tô explicando pra vocês, de você pensar em objetivo, em dado, período de comparação, fórmula, definir objetivo macro, qual é a meta, se você não analisar, né? Não faz sentido nenhum você fazer todo esse controle se você não parar para analisar e chegar a conclusões e tomar ações. O indicador, ele é um instrumento de gestão de resultado para tomada de decisão. Se você não está usando o indicador dessa forma, você está dando bobeira, porque você está tendo um trabalhão e você não está usando a ferramenta para que pro objetivo a que ela passou a existir, para que ela veio, tá? Ou se você não está conseguindo tirar nenhuma conclusão ou tomar uma decisão com base nos indicadores que você tem aí, ou o indicador não está definido corretamente, ou então você não está sabendo analisar. E aí, como é que você faz para analisar? Qual é o pulo do gato na análise do indicador, na minha opinião? Na minha opinião, a análise de um indicador, ela é feita com base na estratificação. Lembra que eu falei para vocês que a gente tem a estratificação? Quando eu falei de dados, eu falei, olha, os dados, para que servem os dados? Para que você possa encontrar quais são os dados que você precisa correlacionar para ter o seu indicador, mas também na hora da estratificação. Se você não pensa nos dados que você precisa controlar para estratificar o indicador, quando você precisar analisar o indicador, se você precisa daquele dado e você não está controlando, você não vai ter como estratificar. E aí não vai conseguir chegar a conclusão nenhuma, não vai conseguir tomar nenhuma decisão, e aí você vai ficar na estaca zero. Então, qual é o pulo do gato para análise do indicador? É você pensar quais são as estratificações que você tem que fazer para aquele indicador. E o que é uma estratificação? Estou falando isso aqui toda hora e não expliquei o que é. O que é isso? A estratificação do indicador são as várias formas que você tem para olhar para aquele resultado. É como se você olhasse sobre vários ângulos aquele mesmo tema. Então, satisfação do cliente. Eu posso olhar sob uma perspectiva de produto. Qual é o meu produto que mais está me dando reclamação? Que mais os clientes estão insatisfeitos? Qual é o meu atendente que recebe mais reclamação do atendimento? Qual é o meu cliente que mais reclama? Por que ele está reclamando tanto? Quando eu descubro quem é, onde está o problema, eu posso descobrir por que aquilo está acontecendo e eu posso tomar uma ação e corrigir aquele problema. É para isso que o indicador existe, é para isso que o indicador serve. Então, a estratificação ela é fundamental. Então, quando você define o seu indicador, você tem que definir os objetivos, os dados, o período de comparação e a fórmula, mas você também tem que pensar que análises eu posso fazer desse indicador, que tipo de problemas eu posso ter, que tipo de estratificação eu preciso ter aqui para que a minha análise seja o mais rica possível e eu possa conseguir encontrar o erro. Quando você começa esse exercício, você, é claro, não vai saber estratificar de cara. Você vai, como tudo na vida, você vai refinando. Mas começa a pensar que possíveis análises, sob que perspectivas você pode olhar aquele indicador para que você possa controlar aquele dado e consiga analisar. E aí, o importante também de você pensar aqui é que você não pode ter, assim como você não deve, não pode não, assim como você não deve ter muitos indicadores, você também deve evitar de ter muitas estratificações, porque senão isso vai se tornar um processo muito penoso, vai dar muito trabalho controlar tudo isso para às vezes tomar uma decisão que não tem um impacto tão grande. Então você vai precisar ir de um bom senso, você vai precisar equilibrar para saber o meio termo de quantos indicadores são importantes e quantas estratificações são necessárias para que você tome decisões relevantes. E aí, como é que eu faço para saber, Raquel? Como é que eu vou saber como é que eu vou saber quantos indicadores eu tenho que ter? Qual é o número?
Não tem um número, né, gente? Não tem um número fechado, cada caso é um caso. Mas o que eu posso dizer para vocês é que vocês precisam pensar, né, de maneira estratégica. Aquele indicador, ele está relacionado ao quê? Né? Ele vai me ajudar a mudar de nível no meu negócio, ele vai ser decisivo na minha vida, para os objetivos que eu tenho para aquele período. Então é interessante que você tenha aquele indicador. Se ele não tem uma correlação tão forte com a sua estratégia, se você é um negócio, você tem uma missão, uma visão, às vezes você tem um planejamento estratégico, os seus indicadores têm que estar correlacionados a esses objetivos, a esse nível mais macro da sua empresa. Quando a gente está falando da nossa própria vida, pensar estrategicamente, né? O que eu quero para minha vida? Esse ano eu tô muito focada no meu desenvolvimento profissional, eu quero ser promovida. Então, um indicador de emagrecimento talvez não seja tão relevante assim, a não ser que você tenha aí 2 grandes objetivos. O que é legal você pensar assim, você não pode ter 1 milhão de grandes objetivos, porque senão você não consegue controlar. O fato é que você, para saber a quantidade certa para você de indicadores e dados a se analisar, é sempre pensar o quanto aquilo está associado estrategicamente com os seus grandes e macro objetivos, tá? E aí, gente, quais são os principais erros e as principais dificuldades das empresas quando a gente está falando de gestão de indicadores, né, de gestão de resultados ou na definição dos indicadores? Nessa mesma área, né, que eu fiz esse trabalho do jurídico, foi um trabalho longo, né, a gente fez isso em todo o departamento, eram muitas áreas, então eu passei bastante tempo e aprendi muitas coisas lá. E uma das coisas um dos erros que eu cometi lá, um dos que eu quero contar aqui para vocês. Antes de falar sobre os erros, né, efetivamente, uma das primeiras coisas que eu quero, não deixa de ser um erro, que eu quero que vocês percebam, é que quando você decide implementar a gestão de resultados na sua vida ou no seu negócio, você tem que ter a clareza de que o indicador, ele vai mostrar aquilo que é, tá? Então, se a sua situação é boa, ele vai mostrar o quanto está bom. Se a sua situação é ruim, se você tem erros, se você tem problemas, ele vai mostrar isso. E aí, não necessariamente um erro ele é ruim. Quando a gente está falando em gestão de resultados, a gente tem que mudar um pouquinho o nosso mindset, a gente tem que mudar a nossa forma de pensar e perceber erros como oportunidades. Um erro, gente, é uma oportunidade de mudar, é uma oportunidade de melhorar, é uma oportunidade de fazer diferente. E é para isso que os indicadores existem, porque eles vão nos mostrar ali a realidade nua e crua, boa ou ruim. E aí você vai poder tomar uma decisão, você vai poder entender e enxergar o que está no teu controle para que você possa fazer diferente, para que você possa atuar e agir. Então, se você está sozinho ou se você está em equipe, você precisa trabalhar esse mindset, tanto em você quanto com quem trabalha com você ou está com você na sua empreitada, para que vocês percebam que os erros são oportunidades. Então, nunca use um erro que você está identificando, nunca use um indicador como uma ferramenta de punição, como uma ferramenta de coação, de exposição ao ridículo ou como forma pejorativa, tá? Isso às vezes, infelizmente, acontece. E é muito importante que você não faça o uso do indicador dessa forma, porque você vai descredibilizar essa ferramenta. É natural que quando a gente entra numa empresa e quer implementar uma gestão por resultados, a gente tem uma certa resistência, justamente porque as pessoas já acham, mas isso aí é dedo duro, é para mostrar que eu tô errando, é para mostrar que eu tô fazendo errado. E se você acaba usando, quando vem um resultado ruim, você vai lá e usa aquilo de maneira negativa, você está reforçando essa cultura. Então, sempre que você mede um indicador e entende que tem um problema, você tem que colocar isso para quem está com você como uma oportunidade e falar, e aí? O que a gente tem que fazer aqui para melhorar? Como a gente pode mudar essa situação? Aonde a gente precisa mexer? O que a gente precisa fazer? É dessa forma que a gente tem que ver o resultado do indicador quando ele não é bom, tá? E quando ele é bom, não necessariamente quer dizer que tá tudo bem. É legal a gente falar disso porque a gente sempre pensa assim, o indicador, eu tenho uma meta, se tá dentro da meta, tá sempre, eu comecei a medir o indicador, eu acho que tem um problema na minha satisfação dos clientes. Aí eu quero que a minha satisfação dos clientes seja de 50%. Digamos que eu estabeleci que a minha satisfação dos clientes tem que ser de 50%.
E eu defini isso por achismo, tá? Eu não tenho nenhuma referência, eu acho que 50% deve ser bom. E aí, quando eu começo a medir meu indicador, eu tô dentro da minha meta, eu tô sempre ali em 50, 60, 45. Eu nunca tô muito fora da meta que eu estabeleci para mim no meu indicador de satisfação dos clientes. Será que isso é realmente bom? E aí, quando eu começo o tempo começa a passar e meu indicador está sempre estável, ele já começou assim, talvez eu perceba que a minha meta é pouco ousada. Não quer dizer que porque meu indicador está dentro da meta, isso seja bom. Pode ser que eu não fiz uma meta adequada, a minha meta não é ousada, pode ser que definir uma meta de satisfação dos clientes seja uma meta em que me prejudica, porque se eu tenho metade dos meus clientes insatisfeitos, poxa, quantas vendas eu estou perdendo? Como eu estou botando a imagem da minha empresa ruim aí fora, porque metade dos meus clientes não gostam do meu produto, ou não gostam do meu serviço. Então, assim, é ruim, a gente precisa melhorar. É bom? Será que é bom mesmo? Vamos avaliar a nossa meta. Então, quando o indicador também já começa dentro da nossa meta, isso já é um sinal de alerta de que talvez a nossa meta não esteja legal. Então, é legal você ficar atento a isso, tá? Então, voltando a falar lá do trabalho no jurídico que eu comentei com vocês, que foi um dos erros e que tem bastante exemplo para que a gente possa trabalhar aqui os principais erros que isso costuma acontecer, que eu trabalhei também, eu fiz um trabalho também na área de contratos da empresa. E aí, essa área de contratos, a gente tinha algumas necessidades de entender, né, quanto tempo demorava para fazer o contrato, quais eram os problemas que estavam correlacionados à demora na elaboração do contrato e toda essa parte de gestão mesmo do contrato. E aí, quando eu cheguei para fazer o trabalho, a gente não tinha um sistema para poder apurar os resultados dos indicadores que a gente queria definir. E isso também é uma coisa muito comum nas empresas e até em grandes empresas, tá? Às vezes você não vai ter a ferramenta sistêmica que você precisa e aí você vai precisar lançar mão de um controle manual, que geralmente é um Excel. E tudo bem. E aí eu fui lá e montei um Excel assim maravilhoso, né? Foi maravilhoso. A gente tinha 1 milhão de informações. A gente tinha a data de entrada e saída do contrato, com que áreas que estava o contrato, qual era o problema que estava acontecendo, qual era o advogado responsável. Enfim, a gente tinha todas as informações que a gente precisava para poder controlar essa parte de contratos. O único problema era que quando a gente implementou esse controle para fazer o indicador, na primeira apuração, a gente percebeu que a gente tinha um monte de informação faltando. E aí eu descobri que as pessoas não estavam preenchendo o controle. E aí por que elas não estavam preenchendo? Porque era muita informação, né, gente? Eu botei muitas informações para serem preenchidas na mão. E aí a gente entrou numa premissa básica que a gente tem quando a gente fala de gestão por resultado, que é o esforço de controlar um indicador não pode nunca ser maior que o benefício daquele indicador. Então, era tanta informação, tantos detalhes, que as pessoas achavam aquilo trabalhoso demais e não conseguiam perceber que o benefício que elas iam ter era tão bom assim. Então, elas não preenchiam, elas diziam que não tinham tempo, diziam que erravam, diziam que esqueciam e aí não faziam. Então, o outro erro que costuma acontecer quando a gente vai fazer um controle manual é a gente tomar cuidado para não se exceder na quantidade de informações a serem controladas. Então, você tem sempre que estar apertando os parafusinhos ali e ajustando para pensar, estou pedindo muito, estou pedindo pouco, e sentindo isso para que você vá ajustando a sua realidade, tá? E aí, uma outra coisa que a gente tem aqui, gente, é quando o controle ele é manual, a gente tem um problema sério que é a fragilidade desses dados, né? Porque se eu tô reportando aquele dado manualmente, se eu tô escrevendo, eu posso escrever o que eu quiser. Então eu posso, assim como eu posso manipular o dado, eu posso errar. Pode não ser uma coisa proposital. E aí, quando um controle ele é manual, mesmo que ele esteja adequado na quantidade de informações, ele já é frágil por si só, porque eu tenho uma chance de erro muito maior se eu tivesse um sistema. Ah, Raquel, então eu só posso fazer indicador se eu tiver sistema. Não, claro que não, gente. A gente começa com o que tem, a gente começa como dá. Mas a gente tem que sempre tentar desenvolver formas mais automáticas de fazendo aquilo conforme a gente vai tendo disponibilidade, né? Tanto de tempo quanto financeiro e de recursos. Então, é só você saber que se você tem um controle manual, você tem que ter uma criticidade maior
na análise daquele resultado para entender se quem está fazendo aquele controle, aquela apuração, de que forma a pessoa fez, estabelecer bem fechadinho, né? Como é que a pessoa vai coletar os dados, como é que ela vai registrar, um padrãozinho para ela fazer isso, para você minimizar o risco de desvio, de manipulação nos dados, tá? E aí, se a pessoa ela é relacionada diretamente com aquilo que você está apurando, então se eu estou falando de índice de satisfação de venda, e aí eu tenho lá, né, quantidade de reclamações divididos por quantidade de vendas, eu boto um vendedor para apurar isso, quando tiver uma reclamação relacionada a ele, que é uma possível estratificação, né, o vendedor, ele pode manipular, ou ele pode errar, ou ele pode esquecer. Então, se você puder colocar alguém imparcial para apurar o indicador, é melhor. Se você não tiver como, na hora de analisar o resultado, você precisa ser bastante crítico, porque aquele controle é manual, tá bom? E aí, por último, gente, que eu quero deixar claro aqui para vocês e falar e reforçar, é que os indicadores, eles não são perpétuos. Não é porque você definiu um indicador hoje que você vai ficar acompanhando ele ali para sempre e nunca mais você vai deixar ele, vai parar de apurar. Não, muito pelo contrário. Você define um indicador hoje para você tomar decisões, para que você possa melhorar, para que você possa mudar de nível naquilo que você deseja. Só que uma vez que você está recorrentemente percebendo que você tomou decisões, que você chegou a conclusões, que você ajustou esse indicador, você refinou a meta e você começou a ter resultados lineares, constantes dentro das suas metas do indicador, é hora de você mudar, de você deixar esse indicador ali guardado e partir para um outro indicador, para um desafio que precisa de mais atenção, tá? E aí, quando a gente fala de tendência em gestão de resultado, em geral a gente fala de 3 a 6 meses. Então, se você definiu um indicador, você já teve tempo de refinar a meta, você já trabalhou naquele indicador, já tomou as ações que eram necessárias para melhorar os itens que você tinha, e aí aquele indicador continua dando resultados constantes, satisfatórios, é o momento de você deixar ele lá descansando e ir para um outro desafio. E aí, se você perceber que ele está precisando de atenção de novo, você volta nele, tá? Uma coisa que eu esqueci de falar na estratificação, que é importante, é explicar como é que a gente trabalha essa estratificação. Eu falei que a gente pode estratificar por produto, por cliente, quando eu tô falando de satisfação, tá? Eu posso estratificar por produto, por cliente, por atendente, por período. E aí, como é que eu analiso isso? Eu vou aplicar a fórmula, por exemplo, que eu escolha, eu tenho lá que meu índice de satisfação dos clientes tá em 30%. Tá, mas qual é o problema, né? Então vamos ver por produto. Eu acho que produto é uma informação bacana da gente setar esse indicador, porque uma reclamação, ela geralmente tende a ter uma reclamação focada no produto. Então, se você tem lá o produto A, B e o C, você vai estratificar por produto. Então, você vai aplicar aquela fórmula estratificada por produto. Você vai fazer quantidade de reclamações do produto A divididos pela quantidade de vendas do produto A. Tudo isso no mês. Quantas reclamações você recebeu do produto A no mês de janeiro? Quantas vendas você fez do produto A no mês de janeiro? Vezes 100, você vai ter o percentual. A mesma coisa você vai fazer para o seu produto B e a mesma coisa você vai fazer para o seu produto C. Daí você vai conseguir identificar qual é o produto que recebe maior índice de reclamações. E aí você pode ir lá analisar o que as pessoas estão reclamando daquele produto. O que está acontecendo? É um problema de qualidade? É um problema na entrega? É um problema de expectativa, né? Eu tô vendendo de uma forma em que o produto não atende aquela expectativa, e aí você pode investigar melhor a respeito daquele produto e ser assertivo, porque você resolvendo o que aquele produto está gerando de problema, você naturalmente vai fazer com que seu indicador mostre que a satisfação do cliente está aumentando. Então, é por isso que a estratificação do indicador, ela é fundamental para que você possa fazer gestão do resultado. Porque sem estratificação, você vai saber que seu índice de satisfação está ruim. Mas aí, como é que você vai fazer para melhorar? É estratificando. Então, você vai escolher alguns dados para você estratificar o seu indicador, para você poder atuar. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo. Um grande beijo. Tchau, tchau!